grande quantidade de agressividade à disposição do ego pode assumir o papel de líder, mas também formas psicóticas e criminais. Cito Freud. O terceiro tipo de justiça, chamado narcísico, deve principalmente ser descrito em termos negativos. Ora bem, não existe tensão entre o ego e o superego. Freud aqui eu tirei, Freud acrescenta, é mesmo um caso em que só conhecêssemos estas pessoas nunca teríamos descoberto o superego, porque eles não o têm. É um paradoxo. E não há predominância de necessidades eróticas, também não há. O principal interesse do indivíduo que se dirige para a autoconservação é independente, não se abre à intimidação, o seu ego possui uma grande quantidade de agressividade à sua disposição, o qual também se manifesta na presteza à atividade, à passagem ao ato, impressionam os outros como personalidades, são especialmente apropriados a atuarem como apoio para outros, a assumirem papel de líderes e a darem um novo estímulo ao desenvolvimento cultural ou a danificarem o estado de coisas estabelecido. Ou seja, a criar um mal-estar na civilização. As pessoas tipo narcísico que se expõem a uma frustração do mundo externo, embora sob outros aspectos sejam independentes, estão particularmente dispostas à psicose e apresentam pré-condições essenciais para a criminalidade. Quando a psicose e a criminalidade se combinam na política, eu deixo de falar de psicose e passo a falar de sociopatia. Não é uma psicopatia, é uma sociopatia. A sociopatia é política. Psicopatia é lá em casa, bater nos filhos e no cão, enfim. Psicopatia é uma coisa pequenina do nível 2. Mas a sociopatia é do nível 3, que é a grande criminalidade política. Os países mais poderosos e com vocação imperial têm pretendido, em tempos recentes, criar projetos de dominação global orientados por homens narcísicos com grande vocação sociopática, de Hitler aos seus substitutos anglo-americanos. A construção de cenários de engenharia política dita civilizacional, estimulando a passagem ao ato militar e despótico, constituem o seu domínio. O caso de Bertrand Russell, Prémio Nobel, é exemplar. Quando propõe o uso da força, em 1952, quando propõe o uso da força para a descodificação dos processos democráticos negociados e propõe uma ditadura anglo-americana mundial e restrita por um século e, no mundo unificado pela ciência, propõe também a eliminação eugénica de parte da humanidade sem olhar ao preço. Cito: se quiser evitar a guerra, a existência de um só governo para todo o planeta é indispensável. Mas um governo federal criado por consentimento mútuo, como a Sociedade das Nações e as Nações Unidas, será necessariamente fraco, porque, tal como os barões da Idade Média, as nações participantes julgam melhor a anarquia que a perda da independência. E como na Idade Média, a substituição de um Estado anárquico por um governo de ordem depende da vitória do poder real. Assim, a passagem da anarquia para a ordem das relações internacionais, se produzir algum dia, eu esperava que sim, será resultante do domínio superior de uma nação ou do grupo de nações. E, somente então, quando esse governo único tiver sido constituído, poderá começar a evolução para uma forma democrática da autoridade internacional. Esse é um passo no darwinismo. Um dia haverá uma evolução darwinista aqui, pelo prevê. Concordo, naturalmente, que um governo mundial criado por consentimento mútuo seria infinitamente preferível, mas estou firmemente convencido que o amor da independência nacional é demasiadamente forte para que tal governo possa ter um poder efetivo. Quando um governo mundial único, encarnando a supremacia militar de uma nação ou grupo de nações, tentem lá perceber quem. Se estiver no poder durante um século, o respeito aqui é o medo. O respeito começar então a inspirar permitir-lhe fundar a sua autoridade no sentimento e na lei, em vez de fundá-lo na força. E poderá, nessa altura, tornar-se democrático. Tenho imensa pena, porque já não vou estar aqui no século, quando o mundo se tornar democrático depois disto. A medicina, como atores com certo êxito, as epidemias e a filantropia, tende a reduzir o domínio da fome, é um fenómeno cíclico. Mas para que o mundo possa prosperar, a despeito da justiça e da medicina económica, que são maus para a prosperidade do mundo, é preciso resolver o problema da população pela limitação dos nascimentos. Isso implica uma série de medidas, é preciso tomá-las sem olhar ao preço, para que o mundo unificado pela ciência seja estável e não se afunde em níveis de vida cada vez mais baixos.
Sintetizando e acabo. O mal-estar na civilização, que começa nos conflitos narcísicos, intergeracionais e de género, que bem conhecemos da vida cotidiana e da teorização freudiana, porque tem uma dimensão psicológica simples, é alimentado pelo desejo de não saber, a face oculta da razão superegóica e da razão do Estado, agravando historicamente pelo projeto de liderança de um governo mundial despótico, que reforça esse desejo, e pelo lançamento narcísico do choque das civilizações, que está tudo em curso, promovidos, segundo os seus teóricos, por uma cultura que gera, exige e aprova presidências maquiavélicas. Isto é, que se alimenta do desejo de vitória da força sobre o amor e sobre a moralidade, do Estado despótico sobre a sociedade civil e sobre as diversidades nacionais. Sob um projeto de unificação global, esconde-se o fantasma narcísico da homogeneização despótica magnificada. O fantasma delirante da criação de um duplo submisso, da eliminação delirante da natureza, da dialética vital, da liberdade e da diversidade, da vitória fantasmática do Pai Omnipotente, para quem mulheres, filhos e escravos são apenas suas partes, como eram em Aristóteles, no Tratado da Política. Muito obrigado.